Hoje vamos falar sobre transferência. A transferência nada mais é do que a atualização inconsciente dos desejos do sujeito. Nesse sentido, como introdução, nós podemos dizer que a transferência ocorre em todos os relacionamentos. Ele é, portanto, um fenômeno universal, porque não acontece somente no setting terapêutico entre o cliente e o psicólogo. A transferência ocorre em todas as relações humanas. Sempre que você se relaciona com o outro, você está transferindo. Transferindo o quê? Transferindo aquilo que você traz das suas vivências psíquicas passadas, desde o útero, primeira infância, segunda infância, puberdade. A partir dessas instituições que são feitas no seu inconsciente, o sujeito vai transferir para as relações futuras, e essas relações transferenciais nada mais são do que essa atualização. Nesse sentido, nós entendemos que há, na dinâmica da transferência, um conflito entre a individualidade e a cultura. A individualidade nada mais é do que o modo interno específico do sujeito. Cada um tem um modo interno próprio. Isso é subjetivo, a subjetividade de cada um. É também a pessoalidade. Cada um é uma pessoa única, exclusiva em todo o universo, e isso advém dessa dinâmica de individualidade. É o jeito próprio de ser de cada sujeito. Isso confronta com a cultura. A cultura são as leis, são as normas, são as regras, são os limites, são as convenções sociais que são estabelecidas para a convivência em grupo social. Dessa maneira percebemos claramente que a maneira do sujeito ser conflitua com a maneira que a sociedade quer que ele seja. Ou seja, o sujeito quer ser de uma forma, mas tem que ser de outra para se adequar às regras sociais. Qual a saída? Ele acha uma saída exatamente quando ele cria as fantasias inconscientes. O sujeito vai criar fantasias inconscientes. Ele vai fantasiar sobre o que ele quer ser e o que desejam que ele seja. Essas fantasias são relações específicas de objeto, porque o sujeito ele vai se relacionar de forma objetiva com cada objeto interno, intrapessoal, e também com os objetos externos, interpessoal. Ele cria essa fantasia que vai dar a ele os tipos e formas de lidar com a realidade cultural, com a realidade social. Ele vai ter uma forma de agir socialmente que não a própria subjetiva e individual. Nesse sentido, todos têm máscara. Se diz que uma pessoa é mascarada porque tem duas caras, porque age de uma forma num momento e de outra forma no outro. Todo mundo tem máscara, porque as máscaras são justamente aquilo que é exigido pela cultura para você ser, não exatamente aquilo que você gostaria de ser. Assim, toda essa construção está sempre relacionada aos vínculos, ou seja, é uma atualização dos desejos inconscientes e uma reedição dos conflitos neuróticos do sujeito. O sujeito tem conflitos e vai reeditar esses conflitos justamente através dessa transferência. Qual a aplicação que se faz da transferência, que se tem da transferência? O sujeito traz para os novos relacionamentos os modelos de funcionamento específicos de ser, os deslocamentos e transferência de suas relações objetais internas, e também ele vai, desta maneira, trazer a repetição dos protótipos infantis. Aquilo que ele aprendeu quando criança, desde o útero, na primeira infância, ele vai repetir, vai reeditar nos novos relacionamentos. Ele vai trazer de volta tudo isso. Justifica-se, portanto, que repetindo transferencialmente, o sujeito evoca dessa maneira as lembranças. E é somente através das lembranças que temos acesso à nossa história. Essas lembranças são às vezes inconscientes, vêm lá do inconsciente, mas só quando você se depara com essa lembrança trazida para um novo relacionamento é que você resgata a sua história. Por isso que os sujeitos em patologia, eles não se incomodam, por exemplo, de cair numa situação patologizante de alcoolismo, por exemplo,
como uma fuga de uma realidade que ele viveu quando criança. A criança está lá, muitas das vezes, os pais brigando na frente dele, é cacete, é chute, é isso, é aquilo, e é o que ele conhece como normal. Aliás, quando ele pergunta, mamãe, o que é isso? Ele diz, não, não foi nada não, isso é normal, isso acontece, seu pai se alterou um pouquinho. Quando essa criança cresce, ele vai justamente trazer esse modelo como sendo normal de uma convivência nas relações humanas. O que não é normal, é uma patologia que ele reeditou, que ele trouxe da infância e reeditou nos novos relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado, curtam aqui no canal, compartilhem, se inscrevam e vamos continuar trazendo temas muito bons de psicologia. População, que é justamente o estatuto psicológico da formação de uma família, tida como